A dopamina, como a noradrenalina, como a serotonina, são moduladores anteriores à atividade elétrica. Ou seja, isso é uma coisa, esse do eletrodo é outra, então. Sim. Ah, tá. O eletrodo ele capta a última instância mais sutil que o corpo humano consegue produzir, a atividade elétrica. Tá. O cérebro é a usina produtora de atividade elétrica e ele modula todo o comportamento do resto do corpo. Se eu disser assim, Raul, estenda a mão e pegue na minha mão aqui. A sua circuitaria elétrica acabou de ativar isso. Você hesitou por um milésimo de segundo, depois você disse, é o que ele quer mesmo. É o que ele quer mesmo. Pronto. Aí quando você entendeu que é o que eu queria, você foi lá e estendeu. Não sabia se estava dando exemplo ou não. Sua mão só pôde ser estendida porque o seu cérebro ativou eletricamente. Agora a gente pode falar de uma coisa ainda mais rápida. Se eu falar da posição do teu pé agora, você não precisa nem olhar para ele, você já está sentindo ele aí, porque você tem uma representação virtual aqui. Como assim? Eu já tô... Você já sente o seu pé. Você já sabe em que posição ele está. Você não precisa olhar para ele. Não. Você troca ele de posição, faz o que você quiser. Você sabe o que está acontecando lá embaixo, você não precisa. Assim, qualquer parte do seu corpo. Sim, qualquer parte do corpo. Por exemplo, eu fecho os olhos e vou passando aqui. Eu não preciso olhar para saber que eu estou dedilhando nos meus dedos. Aqui, da pele. Sabe aquela que a pessoa vai passando, vai chegando, você fecha o olho e avisa quando estiver chegando aqui. Que isso é questão de sentimento, é sensação da pele. Sim, sensitivo. Não é questão de... Aí você tem um estímulo interno que depende de uma captação sensitiva. Né? E essa questão voltando um pouco à questão dos eletrodos. Sim. E do poder, é o poder da mente. Isso significa que a gente consegue mesmo passar isso adiante, assim, é muito louco isso, não? Olha, a captação elétrica do cérebro... Né, a captação elétrica do cérebro é uma coisa muito antiga. Só que ela foi feita para simplesmente ser lido, a princípio, quando o indivíduo tinha convulsão, que era aquela descarga elétrica que gera o quadro epilético e por aí vai. A convulsão, o mal súbito, como a gente chamava antigamente. Só que aí muitas pessoas começaram a ter o raciocínio que eu também tive sozinho, depois eu descobri que eu não estava só, né? Principalmente porque tinha muita gente na minha frente fazendo coisas incríveis, inclusive na Holanda, na Europa, nos Estados Unidos de uma forma geral. Eu pensava assim, não é possível que o nosso cérebro, como o órgão mais refinado, ele produz atividade elétrica. Essa atividade elétrica pode ser transmitida e escrita em um rolo de papel. Agora ela é digital, né? Ela é captada de forma digital, mas antes era escrita no rolo de papel. E o que é que significa aquela escrita? Sim. Se a gente não sabe, se a gente não sabe o que significa aquela escrita, a deficiência é nossa em interpretar. E isso aí coincidiu com a presença de uma senhora que me ajudou muito como paciente, porque ela me questionava: não tem um exame de sangue para me provar que eu estou deprimida? Meu marido morreu, eu elaborei muito bem, eu estou com outros problemas, outros desafios. Será que isso é depressão mesmo? Eu tomo medicamento e não me ajuda tanto. Eu dizia para ela, eu tenho notícia que na Holanda e lá na Europa de uma forma geral, em alguns países, está se fazendo interpretação elétrica. Eu falei para ela, a senhora sabia que seu cérebro funciona com energia elétrica? Ela disse, nunca pensei nisso. E eu disse para ela, funciona com energia elétrica. Imagine você que os comandos, que a predominância elétrica em determinada área do cérebro gera influência no pensamento. Predominâncias elétricas em outras áreas do cérebro, como essa área aqui que a gente chama de sensória motora, gera predominância nos comportamentos e nas atitudes. Sim. Na região pré-frontal gera predominância na sua abstração, né? No agir, no juízo de valor, na atenção, nas coisas nobres que o ser humano tem. Até porque, Raul, daqui para trás os macacos é tudo igual a gente. Os primatas... Nossa, a diferença é aqui. É só o pré-frontal, que demora 25 anos para amadurecer, do dia que a gente nasce até os 25 anos. Por isso que para a Organização Mundial de Saúde a gente deixa de ser adolescente aos 25 anos. Ah, não sabia. É. Mas isso coisa então curiosa. Volta àquela história da idade, aos 25 anos cronológicos ou aos 25 anos de idade mental? Pois é, espera-se como um padrão que aos 25 anos o seu cérebro esteja, o seu pré-frontal esteja amadurecido completamente. Mas vê que coisa louca. Mas pode ser que não aconteça, você está certíssimo. Ou pode ser que aconteça com 15. Sim, pode acontecer antes ou depois. Teria que fazer um exame com cada cidadão anualmente para entender se de repente ele amadureceu e aos 25 anos. Essa é a falha da padronização. Então, por exemplo, você pega aqui uma norma,
né? Aham. Encaixa aqui. Exato. Essa faixa aqui é a faixa da norma. O que está fora da norma, por conceito, é anormal. E aí eu te digo, por isso, com o estudo da atividade elétrica, eu tenho certeza para te dizer, nem todo anormal é patológico. Gravem isso, pessoas. Habitantes do planeta Terra, nem todo anormal é patológico. Eu faço um exame, por exemplo, de imageamento cerebral e encontro um pico de atividade elétrica não esperada, numa atividade, quem sabe, bem próxima da atividade beta, que está acima da SMR, que eu esperaria aqui. SMR? Atividade sensório-motora. Tá. Ela está por aqui. E aí descubro que o sujeito é um exímio tocador de guitarra. Por conta disso. E está fora da norma aquele negócio. E aí eu tenho que ter a sensibilidade como terapeuta. Superdotado? E eu tenho que ter a sensibilidade como terapeuta para entender que aquilo ali é o talento do cara. Se eu cortar... Meu Deus. Ou seja, seria corrigir o dom, e estragar. o talento, coisas que não se espera, peculiares, ela pode gerar um processo fora da norma. Geralmente gera. Que não Porque, é patológico. Não é patológico. Não é exatamente. E a pessoa que ganha um senso admirável por algum motivo, ela tem alguma elaboração diferente por algum esquisito, motivo. né? Exatamente. É o considerado esquisito. Exatamente. Então, por exemplo, falando de TDAH, de pessoas que têm um índice de hiperatividade muito grande, eu costumo dizer que eu transformo os meus pacientes hiperativos em pluriaptos, porque todo hiperativo consegue fazer muita coisa.